Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. O evento que iniciamos agora tem como centro as reflexões sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foi um dia instituído por lei federal, uma conquista que demarca a luta pelos direitos das crianças e adolescentes no território brasileiro, e que já alcançou muitos municípios no nosso Brasil, entre eles a nossa cidade de Samambaia. A Coordenação Regional de Ensino realiza essa ação como uma importante parceria, reunindo aí profissionais da rede de apoio social, rede social local de Samambaia. Essa rede reúne um coletivo de profissionais muito comprometidos, engajados e envolvidos com a prevenção à violência de crianças e adolescentes. Nessa live, para uma maior acessibilidade, nós contamos aí, além dos intérpretes de Libras, que farão a tradução para a língua brasileira de sinais, nós estamos incluindo também a ferramenta de autodescrição, como uma possibilidade de acessibilidade comunicacional que está a serviço da inclusão da pessoa com deficiência visual. Considerando que esse vídeo vai ficar aqui gravado no nosso canal e posteriormente poderá ser assistido por várias pessoas. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Marcelo, sou integrante da Unidade de Educação Básica, sou coordenador intermediário de apoio, sou pardo, tenho cabelos curtos, pretos, não estou usando óculos, estou vestindo uma camisa cinza quadriculada e atrás de mim tem uma cortina cinza. E vou acompanhar vocês nesse momento formativo ao longo dessa manhã, que tem como tema o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E eu inicio essa live, dando aqui as boas-vindas a toda a comunidade escolar, as pessoas que já se identificaram aqui no chat, a comunidade local, as pessoas que são de outras regionais, e nós transmitimos a todos vocês um abraço virtual. E esperamos que vocês possam contribuir dialogando conosco, escrevendo seus comentários aqui no chat. E eu aproveito esse momento também para pedir que vocês compartilhem esse link, porque o debate que nós vamos ter essa manhã vai ser muito pertinente, não só aos profissionais da educação, mas às famílias, aos pais, aos responsáveis que lidam com criança e adolescente. Eu gostaria também de parabenizar aqui a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, por meio da Unidade de Educação Básica, que viabiliza esse canal de comunicação, no qual nós transmitimos um conteúdo de alta qualidade pedagógica. E eu gostaria de apresentar para vocês que estão conosco a nossa equipe pedagógica, a equipe de organização deste evento. Então, na organização pedagógica, nós temos a equipe da Unieb, responsável pela orientação educacional e educação especial, e a rede social local de Samambaia. Operando na plataforma, nós agradecemos aqui a colaboração da professora Heloísa e da professora Sheila, que estarão cuidando de todo o arranjo técnico dessa live. Na curadoria do chat, nós temos a orientadora educacional, a orientadora Francinetti. Ela estará mediando o chat, acompanhando, fazendo toda a curadoria dos comentários e perguntas que vocês colocam aqui. Então, eu já peço que vocês se identifiquem, a escola que vocês pertencem, a regional, e que ao longo da live fiquem muito à vontade para escrever seus comentários e dúvidas. Na tradução para Libras, nós contamos com o apoio de duas grandes profissionais, que é a Priscila e a Eridan, que estarão contribuindo para que possamos cada vez mais fomentar esses processos de inclusão na escola pública. Também contaremos com o apoio de mediadores e interlocutores que estarão dialogando com as palestrantes e fazendo com que essa roda de conversa seja cada vez mais produtiva e possa chegar aos anseios da comunidade que está participando do evento. Antes de passar a palavra, então, para esses interlocutores, que são a orientadora Fabiola e o professor ADI, eu gostaria de convidar a professora Heloísa, representando a chefe da Unidade de Educação Básica, que irá trazer para nós algumas palavras de motivação, de engajamento a esse projeto de educação pública de qualidade social.
Ela trará algumas palavras de acolhimento e de boas-vindas a todos nós. E, na sequência, nós convidaremos os mediadores desta manhã. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Hoje eu estou representando a professora Maria Elizabeth, nossa coordenadora da Regional de Ensino. Ela não pôde estar no momento porque está numa reunião muito importante. E também estou representando aqui a nossa chefe da Unidade de Educação Básica, a professora Guiana. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui e agradecer aos nossos convidados, os nossos palestrantes, as nossas intérpretes, um trabalho muito essencial que eles fazem aqui, que a gente sabe que é um trabalho voluntário, principalmente das nossas intérpretes. E queria dizer que esse momento aqui não vai ser um momento único, mas sim um momento de pontapé, para a gente começar a discutir, trazer a importância da gente cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, promover o bem-estar deles e de combater a violência. Então, agora nós iremos ficar com a nossa mediadora Fabíola, que vai dar continuidade à nossa live. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, nossos profissionais da educação e a toda a comunidade geral de Samambaia. Essa ação em parceria com a rede social local de Samambaia e a unidade e a coordenação regional de ensino de Samambaia, juntamente com a pasta da orientação educacional. Vou fazer minha autodescrição. Me chamo Fabíola, sou coordenadora intermediária da orientação educacional na Unieb Cresção, e tenho cabelos longos, compridos, na cor mel, sou parda, atrás de mim tem uma parede branca e uma porta de madeira, e eu acho que está dando para vocês visualizarem aí um quadro na parede e um sofá branco que está atrás de mim. Hoje vamos falar de uma temática muito importante para todos nós profissionais da educação, que já é abordado no nosso calendário anual e também de muita importância para toda a nossa comunidade em geral. Estamos fazendo alusão ao Maio Laranja, que foi comemorado com um dia específico no dia 18 de maio, que foi o dia de ontem, e ele é alusivo ao combate, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E para nós darmos continuidade a essa importante temática, eu vou convidar a nossa primeira palestrante nessa manhã de hoje, professora doutora Cláudia Denis. Professora formadora da EAP aposentada. Bom dia, professora Cláudia. Bom dia, pessoas. Bom dia a todos e a todas, tudo bem? Seja muito bem-vinda, já agradecendo você ter aceitado esse nosso convite para estar participando conosco nesse momento tão importante. E já vou te passar a palavra e fique à vontade para fazer a sua explanação. Obrigada. Quero iniciar agradecendo esse convite tão especial, porque ele tem muito a ver com toda a minha trajetória profissional. Eu estudo e pesquiso as questões de gênero e sexualidade, e a nossa preocupação com a educação é grande, e especialmente com as crianças, né? A minha autodescrição: hoje eu sou negra, sou uma mulher negra, eu tenho um estilo meio que indígena, assim, meu cabelo é curto, estou de blusa branca, e hoje eu fiz um toque especial no meu cabelo, porque agora eu fiz a transição nessa pandemia, tenho um cabelo grisalho com uma franja muito branca, e pintei de laranja, gente. Eu tenho brincado com a cor do meu cabelo, e é laranja em homenagem ao Maio Laranja, para a gente fortalecer, né, esse significado. Atrás de mim eu tenho uma estante com alguns livros, são os meus livros sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, sobre etnia, sobre pedagogia. Eu gosto de estudar e os livros estão aí e falam um pouco sobre isso, né? E vamos conversar então, vamos iniciar para a gente pensar um pouco sobre essas questões. Eu gostaria que fosse colocada a minha apresentação.
nessa apresentação, né, que a gente vai falar um pouco desse nosso olhar como professora. Outra coisa que eu quero parabenizar essa organização, e eu disse para as meninas isso já, porque temos aqui 3 olhares. Temos o olhar da professora, temos o olhar da orientadora e temos o olhar de uma psicóloga. Porque, primeira coisa que eu vou dizer, nós somos professoras. Nós não vamos fazer o papel da orientadora, nós não vamos fazer o papel da psicóloga, mas nós temos o nosso papel e isso é importante. Pode passar. Eu gostaria de iniciar falando o porquê desse dia, né? E pode passar, por favor. Esse dia, gente, ele foi determinado por meio de uma lei, né, em memória de Araceli, que foi uma criança que sofreu abuso, né? Ela foi sequestrada, violentada, assassinada em 73, e por causa dela que esse dia é comemorado, né? É um dia importante, foi o dia de ontem, mas que a gente não é um dia comemorado, né? É um dia para alertar. Então, o mês inteiro de maio, esse maio laranja, é para esse alerta, né? Existe um Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes que ele incentiva que sejam realizadas ações em toda a sociedade para pensar e saber sobre essa prevenção à violência sexual. E nós, como professoras e professores, né, sabendo que todos os dias crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência, especificamente a violência sexual, em todos os ambientes, tá, gente? Independente de classe econômica, isso tudo a gente precisa estar atento. E esse olhar nosso, que a gente está ali todo dia com essa criança, a gente vê que essa criança tem formas diferentes de pensar, você pode passar, essa criança está todo dia de um jeito e ela começa a ficar diferente, a gente já pode ver, opa, assim é um sinal de alerta, né? A gente precisa pensar sobre isso, né? Olha, como eu já disse antes, essa violência, ela acontece desde bebês aos adolescentes. Então, a gente às vezes acha que isso é impossível, mas existe uma dark web, uma web em que a gente não vê, né? Mas que existe um tráfico e se vende crianças, bebês, se vende fotos, pais vendem, às vezes mostram ainda a criança, o bebê na barriga, e já vai mostrando as coisas que podem ser feitas. Então, a coisa é tão grave e a gente não tem noção disso. Né? Então, a gente precisa saber e conhecer alguns conceitos, né? O que é abuso, o que é exploração, né? O abuso sexual, a criança é utilizada por um adulto, ou até mesmo um adolescente, né? Para praticar algum ato de natureza sexual, algo para o meu prazer. Então, isso é um abuso sexual. E o que é exploração sexual? É usar essas crianças e adolescentes com propósito de troca ou de obter lucro financeiro ou de outra natureza, algum tipo de lucro, né? Em turismo sexual, que a gente sabe que acontece muito, em tráfico, em pornografia, ou também em redes de prostituição. Isso tudo está acontecendo, e está acontecendo, assim, muito o tempo inteiro. Nesse período de pandemia, os dados têm aumentado, isso é muito importante a gente saber. Então, ao sinal de alerta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que denunciar, a gente tem que procurar alguém e denunciar. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Eu vou procurar a orientadora, a gente vai procurar o conselho tutelar, existe o Disque 100, porque essas pessoas, elas vão investigar, vão ver se o que está acontecendo mesmo e vão fazer o que tem que fazer. A gente não pode se calar, né? Então, assim que foi identificada a violência, antes mesmo de conversar com a vítima, e isso é importante, gente, porque a gente não tem que ficar lá fazendo pergunta para a criança, ela vai demonstrar, às vezes por um desenho, às vezes por atitudes diferenciadas, né? A gente fica alerta, a gente não fica fazendo pergunta, porque existem pessoas especializadas que estudam, que têm formação para isso, que vão saber como perguntar para as crianças. A gente vai, né, acender aquela luz e a gente vai pensar, ué, está acontecendo alguma coisa. Que desenho estranho essa criança está fazendo? Por que essa criança agora está querendo tocar toda hora nos outros colegas? Tem alguma coisa diferente? Por que está mais triste? Ou por que agora está batendo em todo mundo? Alguma coisa a criança vai sinalizar para a gente que ela está diferente e a gente, opa, começa a prestar atenção. Pode ser outros motivos? Claro que pode, mas a gente aqui está falando
desse assunto, né? Então, a gente precisa ficar atento. É importante entrar em contato com um profissional que possa colaborar e dar encaminhamento correto de acordo com o caso. Então, Conselho Tutelar, sempre, as redes aqui no Distrito Federal funcionam e funcionam muito bem, as redes de apoio, aí Samambaia está mostrando isso para a gente, esse evento aqui está sendo promovido pela rede de apoio, então isso é muito interessante. Pode passar? Isso tudo nós temos legislação, né? E nós temos, então, o nosso principal instrumento, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos traz tudo isso, né? Por que nós precisamos conhecer? Porque às vezes a gente diz, mas eu não posso, mas onde que está escrito isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê toda a proteção de crianças e adolescentes, em qualquer tipo de violência, né, seja física, psicológica, sexual, ele proíbe todos castigos físicos, inclusive, tratamento degradante, ele foi atualizado, porque o ECA é de 90, ele foi se atualizando e ele vem se atualizando para pensar nessas outras questões, né? Então, eu já trago lá para a gente, no artigo 4º, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação de direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, tal, a dignidade, ao respeito, né, dessa criança. Então, nós somos comunidade, nós somos sociedade em geral, e nós, como professoras, somos poder público. Então, nós temos que assegurar essa dignidade e esse respeito a essa criança. Diante de algo, a gente precisa denunciar, né? O artigo 130, ele vai proteger as crianças e adolescentes dos abusos dentro de casa, porque, né, muitas vezes a gente pensa, essa criança, de onde que é esse abuso? A maioria deles é dentro de casa, seja com o irmão mais velho, com o primo, com o pai, com o namorado da mãe, e às vezes não necessariamente é com o homem, pode ser também com mulheres, né? Há algum tempo atrás, eu trabalhei num processo dentro da Secretaria de Educação, em que quem abusava era a professora da escola, né? Isso aconteceu. E a gente, né, como é algo que não pode ser falado, acontece. E não aconteceu uma vez, acontece. Que é um mito que a gente tem, né? Não, mulher vai sempre cuidar, mulher vai sempre proteger, professora jamais, né? Alguns mitos que a gente tem e que a gente quer acreditar nos mitos. Então, coisas que a gente precisa pensar. O artigo 241 protege as crianças contra a venda ou exposição de conteúdo pornográfico envolvendo sua imagem. Isso aí já foi uma atualização que veio no ano de 2000, né? Nós temos também o artigo 241, que foi uma atualização de 2008, que já reconhece a violência sexual contra crianças e adolescentes cometida na internet e nas mídias digitais, porque antes isso não existia. Ou quer dizer, existia, mas a gente não pensava nisso quando a lei foi feita inicialmente. Então, vejam que a própria legislação, ela está sendo atualizada, e a gente precisa acompanhar isso, né? Muitas vezes a gente não acompanha a atualização das leis. E a gente tem receio, mas eu vou falar, mas eu não tenho certeza, mas eu não sei. A gente vai, como diz a lei, a gente suspeita, a gente passa para um profissional que vai pesquisar, que vai fazer investigação, que vai fazer o que tem que fazer, certo? Então, a gente fica cheio de dúvida. É possível prevenir? O que a escola pode fazer? Eu não sou especialista, eu não tenho material. E aí, para nossa surpresa, né, gente, nós temos materiais, sim, temos materiais para trabalhar com crianças, tem muita gente fazendo coisa boa, né? O que mais me indigna, às vezes, é que eu ouço pessoas falando bobagem. Um dia desses, eu estava num encontro, né? Eu encontrei uma pessoa e ela começou a falar que estava chateada com a professora do filho dela, que tinha brigado, porque a professora deixou toda a turma brincar de casinha. E estavam os meninos e as meninas brincando de casinha, que isso é impossível. Eu falei assim, mas por quê, né? Não entendi. Aí lá, porque essas professoras, eu falei assim, olha, eu sou uma dessas professoras. E eu sou uma dessas professoras que ensina professoras a fazer isso. Porque não é só a menina que a gente vai ensinar
a cuidar de um bebê, a fazer a comida, a deixar as coisas organizadas em casa. O menino vai crescer e vai ser um homem grande que vai morar numa casa, pode morar sozinho, vai se casar com alguém, e essa pessoa, ele precisa também saber cuidar. Ela, não, acho isso muito errado. Assim, conversa com a professora, porque com certeza ela tinha um objetivo nisso, né? Então, pode passar. Quando a gente pensa pais responsáveis, mães, professores e professoras, o que a gente precisa? Estudar. Porque a escola pode sim interromper o ciclo da violência sexual. A informação é a nossa a principal ferramenta na prevenção da violência sexual e de todas as coisas. E a informação, gente, não é aquilo que a gente ouviu na televisão, ouviu alguma pessoa, alguém dizendo alguma coisa. Quando alguém disser alguma coisa, quando eu estou dizendo essas coisas, vocês pegam e falam assim, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Vai lá ler o ECA e ver se o Estatuto da Criança e do Adolescente e ver se isso que eu falei é verdade mesmo. Né? Vamos duvidar, porque quando a gente estuda, a gente vai atrás, aí sim, né? Eu me convenço com o que eu leio e com o que eu pesquiso. Estão falando, eu pensei, mas quem falou isso? Será que é verdade mesmo? Né? O estudo com a utilização de dados estatísticos e pesquisas para a compreensão das dimensões desse fenômeno, porque isso é um fenômeno social, é um fenômeno psicológico, é um fenômeno também físico. Várias coisas estão envolvidas. Eu preciso entender. Existem vários dados, o Disque 100 nos dá muitos dados. Quem são essas pessoas que estão sendo abusadas, onde elas estão sendo abusadas, né? Esses mitos que a gente tem com relação ao abuso sexual. Ah, não existe um tarado escrito, eu sou tarado e vou abusar de criancinha. Não existe. São as pessoas normais, gente. É o meu primo, é o meu tio, é o meu irmão mais velho, sabe? É o meu vizinho ótimo, maravilhoso, que cuida das crianças. É aquela professora simpática que todo mundo gosta dela e que ela leva as crianças para fazer reforço em casa. Entende? Isso é mito. Não tem essa cara, sou tarada. Então, a gente tem que quebrar esses mitos. E só o estudo nos traz isso, tá? Pode passar. Olha só, gente, a educação sexual é a melhor forma de prevenção. Ah, Cláudia, mas educação sexual, eu sou contra que a religião... Gente, olha só, eu estou falando aqui como professora, como profissional de educação, como pesquisadora, como estudiosa, né? Então, a gente já daqui a pouco vai passar para os nossos documentos, porque eu estou falando em documentos, eu tenho 3 minutos, eu tenho que correr. Ó, a prevenção contra a violência, contra as crianças e adolescentes, deve acontecer dentro de um trabalho educativo, pedagógico. Isso está dentro do currículo, do PPP, do planejamento, enfocando a educação para a saúde. Essa prevenção não pode se tornar um medo contra o sexo. Ela tem que ser algo natural, porque a sexualidade é algo natural na nossa vida, né? Uma boa formação em educação sexual tem o potencial de empoderar essas crianças para que elas mesmas se defendam de eventuais agressões e elas denunciem. Não é aquela criança que alguém vai ameaçar e aí a criança vai ficar calada, não. É aquela criança que vai fazer o quê? Olha, não quero, é uma criança que vai gritar, é uma criança que vai chegar em alguém que confia e vai dizer, olha, aquele tio lá, o meu tio pediu para pegar no pênis dele e ficar passando a mão no pênis dele, né? Mesmo que o tio diga que vai matar, que vai não sei o quê, porque eles ameaçam, né? Se a gente for na Base Nacional Comum Curricular, que é onde tem as aprendizagens essenciais para todos os estudantes do Brasil inteiro, então é o documento que todos nós estamos seguindo. Ela é um referencial para a formulação de todos os currículos. Os currículos da educação infantil e os anos do Fundamental 1 e 2 já foram feitos. Os do ensino médio estão se finalizando e todos têm como referência a Base Nacional Comum Curricular. Lá nós temos 10 competências, nós temos temas contemporâneos que tratam de assuntos que nos levam a trabalhar durante o ano inteiro questões que vão livrar essas crianças de possíveis abusos sexuais, né? Quando a gente pensa, e a base diz isso também na educação integral, ela está falando de uma educação como um todo. Eu não vou trabalhar só o intelecto, eu vou trabalhar o físico, o emocional, todas as áreas de uma criança. Se eu penso nas 10 competências gerais, eu penso no autoconhecimento e autocuidado,
A saúde entra aí, eu tenho que me conhecer, conhecer meu corpo. Isso eu estou trabalhando educação sexual. Eu vou trabalhar onde que eu posso tocar, onde que eu deixo alguém tocar, por que eu deixo ou não alguém tocar. Vocês entendem? São questões muito importantes. A empatia, a cooperação, isso de eu poder contar, de eu poder perceber que o outro precisa se defender de algumas coisas. A responsabilidade e a cidadania são questões que estão na base comum curricular, que estão no nosso currículo do Distrito Federal e que a gente trabalha com crianças desde a educação infantil. Como existe um arsenal de materiais, no final aí eu deixo algumas dicas, e se vocês quiserem eu já me ofereço para a gente fazer oficina. Volta lá um pouquinho, por favor. E nós temos os temas contemporâneos que tem os direitos das crianças e do adolescente, então nós temos que trabalhar o ECA sim com as crianças, e nós temos também como tema contemporâneo a questão da saúde, da vida familiar e vida social. Então eu tenho argumento pedagógico para trabalhar no meu planejamento diário questões que vão fortalecer e empoderar essa criança, ok? Obrigada, pode passar. Então, aqui só como é que eu vou abordar isso, né? Então, só um exemplinho, uma coisa muito pequena. Deixa eu botar aqui no meu, porque aí eu não consigo ler, né, gente? Já viu, né? Rapidinho. Então, lá, com crianças de 18 meses a 3 anos, ensine a ele ou a ela o nome das partes do corpo, simples assim. Por que a gente tem medo de falar pênis, vulva, vagina? Por quê? A gente chama de periquitinho, borboleta, sei lá do que a gente chama, por que a gente não dá o nome certo? A escola é o lugar onde a gente ensina o conhecimento socialmente construído. Pênis se chama pênis, certo? Em casa, na rua, onde quiser, a gente chama de outra coisa, do que quiser, e a gente pode até dizer, olha, gente, tem todos esses nomes aqui, mas o nome correto é pênis. Pode pegar no pênis? Quando que não pode? Entre 3 a 5 anos, conversa com eles sobre as partes privadas do corpo. 3 a 5 anos. Muito simples. Aos 5 anos, a criança deve ser orientada sobre sua segurança pessoal e alertada sobre as principais situações de risco. Depois dos 8, deve ser iniciada a discussão sobre os conceitos e as regras de conduta sexual que são aceitas pela família e devem ser fornecidas informações básicas sobre reprodução humana. Então, veja, a gente tem passo a passo para trabalhar, sempre com delicadeza, com materiais delicados, pode passar. A gente não vai chegar para uma criança e a gente vai falar sobre, tem abuso, tem abusador, a gente não vai falar isso para a criança, mas a gente vai contar histórias. Tem uma coleção maravilhosa dessa Ceci, que é muito bacana. Ixi, já passei do tempo. Esse livro aqui, Violência Sexual contra a Criança, de uma colega nossa, Adriana Miranda. Tem uma colega nossa aqui que vai falar mais e traz um material muito bacana. Pode passar, só passando, que é da lista. Esse é um material para nós, professores, é material que traz como nós trabalharmos, e aí, de novo, eu me ofereço, a gente pode fazer umas oficinas e fazer muita coisa, e tem mais uma bibliografia aí ao final, tem inclusive o do Eu Me Protejo, que a colega vai falar sobre ele. Eu agradeço, foi pouco tempo, a gente pode ampliar com as perguntas, e contem comigo, gente, eu tenho muito material, e tem experiência, e a gente pode conversar mais. Obrigada, desculpa aí os 2 minutos que eu passei. Professora Cláudia, muito rica a sua contribuição, muito bem-vinda, muito bem válida para nós profissionais da educação e também para conhecimento de toda a comunidade, pais responsáveis que cuidam de nossas crianças e adolescentes, e que dentro desse contexto você trouxe o que nós podemos nos referenciar como material utilizado a ser usado durante as aulas, durante as nossas ações pelos profissionais da educação na escola como um todo, em todos os segmentos escolares, dentro da realidade da educação básica, e contribuiu muito também de que forma nós podemos identificar esses sinais que as crianças e adolescentes nos mostram. Temos que ter o nosso olhar cuidadoso, o nosso acolhimento e a nossa escuta empática. Além do que você bem colocou também, dos encaminhamentos junto à rede social, junto aos órgãos competentes,
que fazem um papel ímpar e muito importante nessa nossa parceria dos profissionais da educação. Então, já agradeço muito a sua fala, foi maravilhosa. Obrigada. E agora, dando continuidade à nossa ação no dia de hoje, eu vou convidar a nossa segunda palestrante, a pedagoga orientadora educacional, Ana Cristina, atuante no Centro de Ensino Especial número 1 de Samambaia. Bom dia, Ana Cristina. Olá, bom dia. Espero que seja bem-vinda e já se sinta à vontade para você dar início à sua apresentação. Muito obrigada, Fabíola. Bom dia a todos os colegas que estão aqui nessa manhã para falarmos desse tema tão relevante, tão importante no nosso ambiente educacional, familiar, entre outros, social em geral. Bom, eu vou me apresentar, eu sou a Ana Cristina, sou mãe de 3 filhos, pedagoga orientadora educacional da Secretaria de Educação, lotada ali no Centro de Ensino Especial 1, como a Fabíola trouxe. Também sou advogada, atuo diretamente na Comissão de Proteção ao Direito da Pessoa com Autismo e tenho desenvolvido o meu trabalho muito nessa temática das pessoas com deficiência, na tutela, no acesso, na proteção integral e na proteção educacional dessas crianças. Sou negra, tenho cabelo preto, estou com um batom meio roxo, usando uma blusa amarela, numa cadeira preto, com encosto preto e laranjado. Atrás de mim tem uma parede branca e um quadro na parede. Essa é a minha autodescrição. Então, vou pedir, por favor, para o colega colocar o slide na apresentação. Enquanto ele coloca, eu quero agradecer a Ana, pode dar continuidade, que a gente vai estar organizando aqui um slide para você, tá? Pode dar continuidade na sua apresentação aí. Então tá jóia. Vamos seguindo aqui. Enquanto eles colocam, eu quero agradecer todos os colegas orientadores educacionais que estão presentes nessa live. Eu já vi vários colegas aí. E realmente essa ação foi uma ação de parceria entre nós orientadores e toda a rede de apoio de Samambaia. E eu acho que a minha antecessora já falou tanto, né, já contribuiu de uma forma tão significativa, e agora eu venho sobre um outro olhar que muitas vezes passa despercebido, que é quando essa temática ela está intrinsecamente envolvida com as pessoas com deficiência, sejam elas as crianças ou os adolescentes. Muito bem, entrou aí o slide, pode passar, por favor. Eu já fiz a apresentação, por favor, pode passar. Isso. E aí eu vou trazer uma abordagem sobre esse cenário do abuso sexual contra crianças e adolescentes com deficiência. Os números coletados em órgãos oficiais não correspondem à realidade aferida nos ambientes educacionais. E isso eu falo em qualquer espaço escolar. A gente tem uma subnotificação de casos, e isso é algo que nós, enquanto orientadores educacionais, que estamos ali num lugar especializado de escuta sobre essas demandas, precisamos ter a consciência da necessidade da notificação. Muitas vezes eu percebo pelas coletivas, não especificamente de Samambaia, mas em geral, nas nossas conversas com os demais colegas, a gente sabe de quantas ocorrências tem, quantas vezes nós coletamos essas informações, e nem sempre, por um motivo ou outro, essas informações que nos chegam, elas já são imediatamente encaminhadas, porque seja o professor, seja o orientador, seja o diretor, muitos dos profissionais da educação que recebem ficam naquela expectativa, mas eu não tenho certeza, mas eu não sei se é bem isso, eu não sei se aconteceu de fato assim, eu não sou especialista para investigar, e realmente não é. Não nos cabe esse lugar de investigação, mas cabe o nosso lugar de, a partir do indício, fazer a notificação ao órgão competente, justamente para que esses números, eles se aportem à realidade, eles conversem com a realidade.
E aí, quando a gente traz para o ambiente das pessoas com deficiência, como eu coloquei no slide, a maior explicação para a subnotificação, no caso das crianças com deficiência, está no capacitismo. O capacitismo é um nome, né, uma nomenclatura no que tange ao preconceito ainda evidente em relação às pessoas com deficiência, no sentido realmente de não considerar essas pessoas capazes, não considerar os seus corpos capazes, por não estarem num padrão social adequado ou normatizado pela cultura social. Então, o capacitismo ele já vem como uma condição de que, bom, essa criança com essa deficiência, com a deficiência intelectual, ela nem sabe o que é isso, o que está fazendo. Será que esse menino que chega para mim contando essa história, ou com esse sinal, ou com aquele outro sinal indicativo no próprio comportamento, é um indicativo de abuso sexual, mas com uma pessoa deficiente, mas uma pessoa deficiente, será que ela tem a noção do que isso é? Então, esse capacitismo, ele não está somente em relação ao padrão do corpo, especificamente, da pessoa ter uma deficiência múltipla corpórea, em que visualmente a gente consiga diagnosticar. Ela também está presente no comportamento da pessoa com deficiência, principalmente nas deficiências intelectuais, em que se tem a ideia de que esse deficiente intelectual ele pode criar um roteiro, uma fantasia e trazer isso como um quadro de violência. E eu, enquanto profissional, me pergunto se realmente houve. E eu estou trazendo essa questão aqui justamente para que a gente discuta, para que a gente dialogue, para que a gente traga luz sobre essa situação e não colocar essa demanda à margem das demais. Né? Muitas vezes a gente fala dessa ação do 18 de maio e quando nós fomos conversar com isso enquanto orientadores, eu falei, precisamos falar no que tange as pessoas com deficiência, porque ainda existe o capacitismo, inclusive em relação a essa temática. Aí no slide seguinte, eu trago alguns dados, os últimos coletados, segundo o Atlas da Violência, que foi a última publicação em 2018, ele traz que mais de 10% dos casos de violência sexual apresentam pessoas com deficiência. De forma passiva, né, como vítimas desses casos. Sendo que desse número, absurdamente, nenhum foi registrado em relação à criança. Então, até 2018, o Atlas da Violência ainda não tinha registrado nenhum abuso relativo a abuso sexual contra a criança, sendo ela deficiente, o que é extremamente grave, visto que a narrativa desse grupo não é creditada, principalmente pelas condições que elas apresentam, cognitivas e intelectuais. E por que eu falo isso? Porque a gente tem um panorama internacional. Então, por mais que exista esse dado do Atlas, a gente tem um outro dado de países de primeiro mundo que se associam em estudos e traçam esse panorama em relação aos países de terceiro mundo que ainda não conseguiram evoluir nos estudos dessa questão em relação à pessoa com deficiência. E aí, no panorama internacional, que é esse próximo slide, eu vou ler aqui para ficar mais claro a interpretação dos dados. Apesar da limitação nacional na coleta desses dados e no processo investigativo de denúncias relativas a esse público, organismos internacionais como a ONU já apontaram em relatórios internacionais, como o da Situação Mundial da Infância, publicado em 2013, que crianças com deficiência são mais vulneráveis à negligência de forma geral, abuso e violência sexual. Então, percebam que não há coerência entre a coleta de dados e a explicação mundial em que essas crianças estão mais expostas a situações de negligência e abuso sexual. Portanto, é algo que nós, enquanto operadores da educação, enquanto servidores de educação, precisamos mudar o nosso olhar e ter essa consciência de que essas crianças, crianças e adolescentes, elas estão mais vulneráveis ao descuido de forma geral e, concomitantemente, ao abuso sexual. Eu não vou dizer nem tanto a questão da exploração, mas a questão do abuso dos próprios cuidadores, ao abuso das pessoas que recebem essas denúncias
e ficam com aquela interrogação sobre o que fazer. Eu acredito ou não acredito? É do campo fantasioso, é do campo da realidade. Não nos cabe fazer essa investigação sobre a realidade ou sobre a fantasia, mas a gente coletar como um dado real e levar para os órgãos competentes para que a gente tenha, a partir de então, um registro formal e verdadeiro dos casos em que essas pessoas com deficiência são acometidas, principalmente as crianças e os adolescentes. E aí, embaixo fala que a preocupação é maior ainda quando o relatório aponta que a falta de estudos de boa qualidade em países de média e baixa renda, e aí, na verdade, o documento fala nos países de terceiro mundo, que, de maneira geral, tem níveis mais altos de violência e menos serviços de apoio para as pessoas com deficiência. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, e aí eu trago diretamente para a gente, né, enquanto operadores aí da educação, no ambiente educacional. É no espaço da escola que muitas vezes conseguimos coletar esses primeiros sinais, esses sinais iniciais de alerta, a partir da alteração do comportamento do estudante. Não é diferente com as pessoas com deficiência. Algumas situações a gente realmente vai ser impossível ter fazer uma denúncia, ter um indício de autoria e materialidade daquilo que está acontecendo, um mínimo indício, se não for pelo comportamento. Porque a gente, pelo menos ali no centro, a gente não tem aquele contato o tempo inteiro de ficar olhando parte íntima de aluno, de estudante. Mas a gente vê alteração no comportamento, e eu falo, mais uma vez, não só pela experiência no centro, mas pela experiência também nas escolas, classes em que eu atuei como orientadora. Eu passei por situações que o comportamento da criança alterava de uma maneira, de uma forma com um flagrante tão elucidado ali para a gente, que não tem como a gente não insistir numa cariação, insistir numa investigação, numa escuta sensível, como a Fabiola falou, numa escuta empática, se colocando no lugar daquela criança, porque de tanta alteração no comportamento. E algumas vezes, sim, algumas vezes a gente passa por situação em que a gente vê a violência sexual no corpo. Eu vou dar um exemplo. Eu passei por uma situação de um aluno que chegou na escola com sangramento na bermuda. Ele chegou e a bermuda, na parte traseira da bermuda, estava aquela rágia de sangue. E eu fiquei observando aquele aluno, pedi para a professora observar, e o comportamento dele deste dia para frente foi alterando muito, muito mais agressivo, muito mais violento, e fui levando ele para conversas lá dentro da minha sala, na orientação educacional, e após 3 meses ali tentando abordar aquela criança, eu descobri que aquela criança era vítima de violência sexual por parte do pai, inclusive introduzindo papelote de droga no ânus da criança, algo extremamente sério, perigoso, de uma repulsa difícil da gente lidar, mas que se a gente acha que aquele sangue, aquele primeiro sangue que eu vi na bermuda dele, foi porque caiu na hora do recreio, coisa normal, não vou ter tempo para ficar investigando isso, talvez eu nunca tivesse chegado a uma situação tão de uma carga criminosa tão grande quanto essa. Então, por isso que a gente precisa estar atento a todos os sinais. Voltando aqui para o slide, existe a erotização natural que esse público manifesta por falta de controle inibitório e alta regulação das funções executivas, né? Quando a gente fala em pessoas, crianças com deficiência, a gente fala nessa questão da erotização, que já vem de uma forma muito mais exposta, por conta que eles estão aí tentando desenvolver. A gente faz um trabalho de controle inibitório, funções executivas que estão ainda em avanço, eles ainda não têm essa condição como uma criança neurotípica. E aí, os profissionais que atuam no ambiente educacional precisam fomentar a troca de ideias com esse público e um olhar constantemente atento e diferenciado, conversas permanentes com as famílias, professores, observação assídua dos comportamentos dentro da unidade de ensino.
Próximo slide, por favor. As limitações desse público, elas não esgotam a possibilidade de uma experiência violenta, até mesmo pelos cuidadores, né? Como a gente já falou diversas vezes, o maior índice de violência sexual acontece dentro do ambiente doméstico. São as pessoas que vão visitar essa família, ou é o tio, ou é o avô, ou como as meninas bem colocaram, pode ser até uma cuidadora mulher, uma madrinha, uma prima. E acontece também no ambiente das pessoas com deficiência, entre eles, entre os pares. E é por isso que é necessária essa conversa, para que eles consigam compreender até onde é o espaço dele e do outro, enquanto portadores de um corpo que não pode ser violado. Então, lá no centro, a gente tem trabalhado de uma forma muito insistente com eles sobre esse autocuidado, porque até por conta dessas questões que eu acabei de citar, de controle inibitório, função executiva, erotização, essa questão que eles carregam, a gente precisa trabalhar junto para que eles entendam a partir dele mesmo como eu devo me comportar com o outro. A violência sexual, psicológica, as insinuações, a violência física ou outras formas de comportamento que expõem essas crianças a situações constrangedoras são consideradas fatos típicos e culpáveis e, por isso, a partir da hipótese, é necessário denunciar aos órgãos competentes para as providências cabíveis. Próximo slide, por favor. E aí eu trago como que é feito o trabalho lá no Centro Educacional, Centro de Ensino Especial, desculpe. No centro, o trabalho com os alunos é de conversa, conquista da confiança, não há julgamentos ou apontamentos de condutas, mas zelo pela afetividade como ponto de partida para o início das nossas conversas. O preparo de um local apropriado para, com ludicidade, abordar a temática ou para que ela surja de forma espontânea é a forma mais frequente de técnicas de trabalho para a gente trabalhar a partir dessa abordagem. E, especificamente aqui, pode passar para o último slide, da orientação educacional, né? A orientação educacional, eu gosto muito dessa imagem que traz a orientação educacional de oriente e ação. A gente, ao mesmo tempo que a gente orienta, a gente precisa saber que há uma ação intrínseca ao fazer da orientação educacional. Não tem como eu só escutar, não tem como eu só orientar o que fazer e eu não ter uma ação prática que vai surgir efeitos, que vai garantir direitos, que vai trazer proteção ao meu estudante. Então, essa é a minha colaboração e eu espero realmente que essa abordagem que eu quis trazer para esse público de pessoas com deficiência, na sua escola, se você tem um aluno com deficiência intelectual, um aluno autista, um aluno com deficiências múltiplas, não considere, esse aluno tem uma deficiência, o máximo que pode acontecer com ele é a situação que ele já tem a limitação dele. Então, o que eu tenho que pensar nesse aluno é sobre a adequação curricular de forma exclusiva. A gente precisa trazer esse aluno para perto, observar o que acontece com ele e notificar se for o caso, tá? É isso, eu agradeço a participação. Ótimas colocações, Ana Cristina. Você abordou bem aí essa temática, como nós, profissionais da educação, podemos observar, identificar, realizar o trabalho com a escuta empática em relação aos nossos estudantes com necessidades educacionais especiais e também pensando no papel das famílias, dos pais ou responsáveis. E também é importante lembrarmos que essas pessoas com necessidades educacionais especiais, nós estamos aqui falando desse contexto específico na educação, mas também nós temos que lembrar sobre essa importância de todas as pessoas que são portadoras de necessidades educacionais especiais, porque essa temática ela é muito específica, requer um olhar cuidadoso e que todos devem saber das informações, dos trabalhos de prevenção, como abordar essa temática e como realizar os atendimentos, o que a lei coloca de suporte e que respalda todas essas pessoas
e o que eles podem usufruir dentro do atendimento da rede social de apoio. Todos os órgãos competentes que lidam, atendem, dão suporte e encaminhamento e possuem uma equipe especializada com suporte para toda essa questão da temática da violência sexual. Eu agradeço muito a sua contribuição. E dando seguimento aqui à nossa ação nessa manhã de hoje, eu vou chamar o professor ADI para ele dar continuidade na nossa temática de hoje, junto à nossa seguinte palestrante. Obrigada. Saudações a todos e todas. Eu sou ADI, trabalho na Unieb da Regional de Samambaia. Novamente dou as boas-vindas a todos e todas e quero reiterar aqui que essa live é uma ação conjunta de diversas instituições e ONGs parceiras, né? Órgãos do poder público que atuam em rede aqui em Samambaia. Bom, e a palestra que teremos agora, para finalizar, é com a doutora Neuza. Eu vou fazer aqui uma pequena audiodescrição minha, e em sequência eu falarei do currículo da doutora Neuza e passarei, então, a fala para ela. Eu sou um homem negro, cabelos curtos, olhos pretos, pele preta, né? E estou em uma sala, na sala de estar, onde tem uma parede branca atrás de mim, com um pequeno quadro e uma imagem de um homem negro atrás. Bom, pessoal, a doutora Neuzimar Maria Batista da Costa, mais conhecida também como Neuza Maria, ela é palestrante, psicóloga, ativista social, poetisa. Ela tem um trabalho muito diversificado e amplo na área dos direitos humanos, sobretudo no combate à exploração e ao abuso sexual infantil e também contra a violência doméstica que afeta tanto as mulheres da nossa sociedade. A doutora Neuza, além de escritora, poetisa, né, ela é cofundadora do projeto Eu Me Protejo, que ela vai falar um pouco mais sobre esse assunto aqui, e também ela é fundadora do projeto Renascer, do qual eu faço parte, junto com muitos voluntários, que atuamos também em escolas, instituições, junto às famílias, diretamente na promoção dos direitos humanos e prevenção contra todo tipo de violência. Então, dou as boas-vindas à doutora Neuza, em nome da Unieb, em nome da nossa rede. Bem-vinda, doutora Neuza, a palavra é contigo. Muito obrigada, eu que agradeço esse espaço de a gente poder estar falando de um tema tão oculto e que a gente percebe que é uma dificuldade muito grande de se falar sobre isso, né? E quando a gente fala, a gente previne, quando a gente não fala, a gente silencia. Então, a gente precisa falar sobre isso, fazer esse trabalho de prevenção nas bases da educação, que nas escolas. E eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui hoje apresentando para vocês a cartilha Eu Me Protejo. Olha só, gente, esse slide, ele fala de como que foi construído esse projeto, porque esse projeto, ele é da Patrícia Almeida, eu sou coautora junto com ela, são duas autoras, eu e a Patrícia, mais 50 colaboradores do Brasil e do exterior. E para a gente começar, eu queria fazer uma vivência para a gente trabalhar a empatia. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, imaginassem uma criança que foi sequestrada, drogada, espancada, violentada e assassinada. Provavelmente vocês não vão conseguir, porque eu sei que é muito difícil. Mas hoje a gente faz essa reflexão justamente por causa de Araceli Crespo, que aconteceu todas essas violências com ela, e até hoje esse crime continua impune. A gente pode passar para o segundo slide. Então, o que é a cartilha Eu Me Protejo? A
Cartilha Eu Me Protejo é um projeto inovador, pioneiro, autoexplicativo, com linguagem simples, que é essa linguagem que eu estou fazendo nessa live, e com desenho universal. Linguagem simples é aquela linguagem que todo mundo vai entender. Porque a gente precisa pensar não só nos professores que têm esse conhecimento intelectualizado, quanto nas pessoas que não têm esse acesso à informação e talvez uma linguagem mais erudita ela poderia não entender. E desenho universal é aquele desenho que todas as crianças entendem. Por exemplo, através dos desenhos, muitas crianças, elas conseguiram externalizar, claro que não em uma linguagem verbal, que elas estavam passando por violência. E ele foi construído justamente com uma equipe de mais de 50 colaboradores, eu, a Patrícia, nós validamos essa cartilha, eu fui para as ruas, eu estou aqui hoje na Associação Maria de Nazaré, e aqui na Associação Maria de Nazaré, onde eu validei essa cartilha nas creches, porque a gente precisa ir para as bases da educação, e nas bases que a gente faz esse trabalho de prevenção. Então, fazendo esse trabalho, a gente percebeu que a prevenção ela tem que ser em 4 eixos. O primeiro eixo, gente, é observar a criança, ensinar, orientar e denunciar. Observar, porque através dessa observação a gente consegue perceber sinais e sintomas de adoecimento, não é? E porque a violência, ela é, sim, também uma questão de adoecimento, é uma questão de saúde pública, então você vai observar alterações nos comportamentos, você vai observar alterações fisiológicas na criança, aquela criança que volta a fazer xixi na roupa, por exemplo, você vai observar comportamentos emocionais, alterações nesses comportamentos emocionais nessas crianças. Você vai observar lesões internas ou externas. As lesões internas, elas não deixam marcas, porque às vezes é uma agressão que ela não deixa uma marca por fora, mas a criança sente dor. Então, ela pode ter, sim, sido violada através de uma lesão interna. As lesões externas são aquelas lesões que elas geralmente deixam hematomas. A criança, ela cai o rendimento na escola, por exemplo. Para cair o rendimento na escola, a criança ela perde, ela aumenta o apetite, a criança às vezes ela fica mais agressiva. Então tem vários sinais e sintomas que você vai poder observar. Aí você vai ensinar a criança a conhecer o seu corpo, a respeitar o seu corpo e o corpo do outro, a saber quais são as partes íntimas com os nomes corretos, porque a criança não pode chegar lá e falar, mexeram na minha florzinha, no meu biscoitinho. A professora não vai entender, a família não vai entender, a sociedade não vai entender. Essa criança, ela fica tentando se comunicar, ela não sabe a forma certa de se comunicar, e aí ela não consegue sair dessa situação de abuso onde ela está inserida, dessa situação de violência. Então, por isso que é importante. É importante também ensinar essa criança a tomar banho sozinha, porque no banho, gente, é onde mais acontece a violência. Então, eu já expliquei para vocês que vocês vão observar, e observar por quê? Porque o abusador, ele observa essa criança para cometer a violência. E nós, adultos da rede de apoio, pais, famílias, instituições, sociedades, vamos observar essa criança para evitar essa violência. Ensinar, eu já expliquei para vocês também o que a gente precisa observar e ensinar nesses sinais e sintomas. Orientar. Orientar é diferente de ensinar, porque você vai ensinar o que ela precisa fazer e você vai orientar ela como se proceder. Então, a não receber presente de estranho, não acompanhar estranho, não tocar no corpo de estranho, não permitir que estranhos toquem no corpo dela. Então, são muitas orientações que a criança precisa saber, principalmente nos lugares de risco e vulnerabilidade, onde a maioria das escolas estão inseridas, onde a maioria são mães solos, que precisam deixar os filhos sozinhos. Então, a gente precisa orientar. E denunciar. Uma suspeita já é um caso, gente, pode ser denunciada, e essa denúncia, ela vai correr o fluxo, e essa criança, ela vai ser monitorada. Então, é muito importante fazer essa denúncia ela é anônima, e não precisa ficar com medo, que vocês podem fazer a denúncia e dar tudo certo. É muito importante a gente denunciar, por quê? Porque a denúncia, ela vai gerar dados para a implementação de políticas públicas. Quando a gente consegue ter os dados, a gente consegue implementar as políticas públicas que vão efetivar esses 3 outros eixos que eu já relatei para vocês aqui. Então, é muito importante. E ela vai evitar subnotificações. A gente percebe que
No Brasil, de 2008 a 2017, por exemplo, mais de 122 mil crianças sofreram violência. E se a gente for contar as subnotificações, esse número pode até triplicar, por exemplo, né? Então, a gente precisa trabalhar em todos esses eixos. E observar, gente, ele é primeiro que denunciar. Por quê? Porque a gente não vai fazer uma denúncia sem observar para não cometer injustiça. Então, como foi validado, eu acabei de falar para você, né? E vocês sabiam, gente, que a violência sexual infantil é a segunda maior violência cometida contra crianças no Brasil? E que 70% dessas vítimas são meninas? Os meninos, eles também sofrem violência sexual, só que eles sofrem com menos idade, porque quanto mais eles crescem, mais resistência eles vão pegando ao abuso. Então, como o abuso é premeditado, as meninas sofrem mais violência, mas os meninos também sofrem. Podem passar para outro slide. Então, olha só, a cartilha, ela tem muitos instrumentos. Quando a gente ensina a criança, a gente está instrumentalizando a criança. Quando a gente faz um trabalho como esse dessa live, a gente também está instrumentalizando os professores, né? Porque eu percebo que a maior dificuldade dos professores é fazer esse trabalho de prevenção, mas precisa ser feito porque ele é um conteúdo como qualquer outro conteúdo da escola. Então, mas é difícil para o professor falar os nomes certos, né? E eu percebo que realmente nessa época de aula online é muito complicado mesmo, mas a cartilha, ela vai trazer para vocês instrumentos que vai facilitar esse processo. Agora mesmo, eu vou pedir para as meninas colocarem um instrumento para vocês. E o nome desse instrumento é Era Só um Carinho, que é uma poesia que eu escrevi. A Heloísa Perricet, ela vai recitar esse poema. E ele é um instrumento, gente, para se trabalhar com os adultos. Era só um carinho. Era só um carinho e ninguém percebia a tristeza em meu olhar. Um beijo melado que machucava minha alma e me tirava o sorriso, e eu não sabia que poderia me ajudar. Era só um carinho que me fazia vestir 2 calças ao mesmo tempo, que roubava a minha infância, me impedia de ser criança, me fazia sentir vergonha, tomar todos os banhos possíveis, esfregar meu corpo até sangrar. Era só um carinho e eu me sentia fraca e cansada. A minha vontade era fugir de casa e eu não queria viver. Os dias eram frios, com chuvas de lágrimas. O medo era o que me restava. Era só um carinho que de dor dilacerava o meu peito. E eu me sentia suja e culpada. Eu me punia por esse segredo e me mutilava. A solidão era minha companhia. Era só um carinho que minha boca precisava ser sufocada. E eu sentia nojo de mim. Odiava o meu corpo. Poucas palavras saíam da minha boca. Eu só queria dormir para sempre. Era só um carinho que o silêncio me impedia de pedir socorro. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Ninguém enxergava meu sofrimento. Mas era só um carinho que me fazia fazer xixi na roupa de tanto pavor. Era só um carinho que eu deveria me amar e cuidar de mim. De alguém que estava acima de qualquer suspeita. Que me deixava confusa, porque o carinho era terrível. Era só um carinho que eu não suportei e gritei. Mas ninguém conseguiu ouvir. Porque era só um carinho que aos 9 anos, o meu corpo já sem forças não conseguiu resistir. Esse poema da Heloísa Perricet, ele foi criado através de situações que eu atendi dentro do setting terapêutico, atendendo a comunidade. Então, fui pegando frases, falas e criei esse poema. Então, ele é um instrumento para se trabalhar com os pais. Às vezes, o professor, ele quer trabalhar com os pais, mas ele não sabe como abordar o tema. Então, vocês podem colocar e depois vocês pedirem para eles falarem sobre o poema, o que eles acharam, se alguém já viveu uma
situação daquela. Então, você vai fazendo perguntas e, através dessas perguntas, vocês já vão poder orientar, falar sobre o tema, e quando você percebeu, ele foi inserido de uma forma muito sutil. Gente, eu tenho que falar um pouquinho rápido, porque eu só tenho 15 minutos, eu sei que é corrido, e eu não queria deixar de fora esses instrumentos que eu trouxe para vocês, porque eu sei como é difícil para vocês, professores, eu sei como, às vezes, esse tema dá uma insegurança. Então, esse foi um dos instrumentos, porque a poesia ela é lúdica e ela é um instrumento também de transformação social, né? Então, como o abuso é mantido? Não é só com ameaças. O abuso ele é mantido pelo silêncio, pelo segredo, pela culpa e pelo medo. Esses são os aspectos psicológicos que os abusadores usam para manter a criança inserido nesse âmbito de violência. O segredo, gente, ele é muito importante ser quebrado, porque a maioria da violência acontece em ambiente intrafamiliar, dentro de casa. E quando é extrafamiliar, é até mais fácil de a gente denunciar e correr o fluxo, mas quando ele é intrafamiliar, há um segredo. A gente percebe que, às vezes, muitas crianças estão inseridas nessa situação de violência que vão passando de geração para geração. Então, se a gente trabalha todos esses aspectos psicológicos, se o pai ensina, orienta a criança a não guardar segredo, quando a gente se nega a fazer uma denúncia, mesmo quando é um membro da família, a gente está protegendo um adulto que ele pode decidir se ele queria ou não colocar essa criança nessa situação de violência, e ele optou por colocar. Então, a gente não pode colocar um adulto nunca em detrimento a uma criança, gente. Vamos prevenir, a gente precisa prevenir, a gente precisa denunciar. Prevenir é salvar vidas. Podem passar para o próximo. Fortalecimento de vínculos. Fortalecimento de vínculos é muito importante, porque se você fortalece o seu vínculo emocional, afetivo e de confiança com a criança ela vai falar se ela está passando por uma situação. Então, tanto o professor, quanto o pai, quanto a nossa sociedade, porque para a gente fazer um trabalho de prevenção, esse trabalho ele precisa ser conjunto, família, sociedade, Estado e instituições, sabe? Porque é uma responsabilidade de todos nós. Então, quando a gente fortalece esse vínculo, a gente está trabalhando a prevenção e a gente está instrumentalizando essa criança também. Os sinais e sintomas. Gente, sinais e sintomas de abuso, se a gente descarta alguns sintomas biológicos que a gente leva ao médico, e a gente pode ter certeza que esses sinais são sinais de violência e a criança está, sim, inserida em um ambiente de violência. E aquilo que eu já falei para vocês, a criança ela vai mudando o comportamento, a criança ela vai mudando o comportamento emocional, a criança vai mudando até mesmo esse comportamento fisiológico. A criança tem atraso no comportamento, por exemplo, a criança volta a chupar dedo, a criança chora, tem choros repentinos. Por exemplo, teve o caso do menino Henry que passou por uma violência. Não foi uma violência sexual, mas foi uma violência. E várias vezes ele denotou sinais e sintomas de uma linguagem não verbal, que era o choro, a negação de ir, o vômito, de que ele estava inserido nessa circunstância. Ele pediu ajuda de todas as formas. Mas como a gente não tem um trabalho de prevenção, a sociedade, os pais, a família não tinha acesso que aquilo denotava um sinal de violência e, infelizmente, essa criança perdeu a vida. Então, quando a gente se instrumentaliza, a gente conhece quais são os sinais e sintomas, como prevenir, como evitar, a gente faz esse trabalho de prevenção, principalmente nas bases da educação, a gente está instrumentalizando a criança e a gente está evitando que violência como essas aconteçam. Então, são sinais físicos e psicológicos. Geralmente, nunca vem só um sinal. Geralmente, vem um sinal físico e um sinal psicológico. Por exemplo, a criança está com hematomas. Você já observou que essa criança tem hematomas. E quando essa criança chega na hora de sair da escola e ela tem que ir para casa, ela começa a chorar. Então, aí você já percebe que tem 2 sinais. Se tem 2 sinais, gente, essa criança ela está inserida num ambiente de violência. Então, corra, denuncie. A gente precisa ajudar essa criança. Então, redução dos danos e notificação. Redução dos danos, gente, essa criança, quando ela está no contexto de violência, ela precisa sair desse contexto. Então, a gente precisa conhecer as redes de apoio. Tem uma criança com violência.
Vai ter uma escuta efetiva e qualificada para essa criança? O que eu vou fazer com essa criança? Isso vai ser denunciado? Essa denúncia vai correr o fluxo? Como vai correr o fluxo? Eu vou ser notificada de como está acontecendo esse fluxo? Quais são os dispositivos disponíveis na minha rede para proteger a integridade física e emocional dessa criança e trabalhar com a família também? Então, isso é muito importante para a redução de danos, gente. Porque, olha só, a gente tem que entender que a prevenção ela só é efetiva quando a violência não acontece. Então, se a violência já aconteceu, que é o caso dos conselheiros tutelares, muitas vezes já chegam para eles quando a violência já aconteceu. Então, fica difícil para eles fazerem o trabalho deles também, sem instrumentos, sem meios. Então, gente, a gente precisa evitar fazer esse trabalho de prevenção. E a notificação, você vai denunciar no Disque 100, no Conselho Tutelar, na Delegacia da Criança e do Adolescente. Essa denúncia, ela vai ser notificada, vai correr o fluxo, essa criança vai ser monitorada, tá bom? Pedofilia e intenção. Gente, todo mundo acha que as pessoas que abusam de crianças são pedófilos. Só que pedofilia é uma parafilia estudada na psiquiatria e na psicologia também. Só que ter esse CID, ter essa doença, não quer dizer que você é um abusador. A violência é o ato, não ter a doença. Apenas 30% dos casos de violência sexual cometida contra crianças são através de pedófilos, são pessoas que têm um CID, que são consideradas pedófilas. 70% são crianças, são adultos, são pessoas que não têm esse CID, por exemplo. Então, a gente confunde muito, e essa confusão, de alguma forma, ela vai favorecer o agressor, porque se você tem um CID, isso vai ser um atenuante. Então, essa pessoa, ela pode ter atenuantes por causa disso. Então, a gente precisa saber essa diferença também. E, assim, o que faz um abuso sexual também está muito na intenção. Com que intenção eu sentei essa criança no colo? Com que intenção eu saí com essa criança e levei para fora da família? Então, a gente precisa, gente, fazer o quê? Não ensinar os nossos filhos, alunos, a cumprimentar adultos com beijos, com abraço, a sentar no colo. A criança é muito espontânea. Quando ela quiser se aproximar de alguém, dar um beijo, dar um abraço, ela vai fazer por livre e espontânea vontade. Então, a gente não vai estimular isso, tudo bem? Olha só, gente, na taxa demográfica para a fecundidade no Brasil, entram crianças de 8 a 12 anos. Então, olha só, a gente tem uma dicotomia aí. Se não há violência, por que as crianças estão engravidando? Então, a gente precisa, sim, trabalhar, lutar por políticas públicas efetivas, gente, que sejam transversais, que conversem com outras áreas e que sejam interseccionais também, para a gente entender a singularidade de cada criança, como a doutora Cláudia falou, como a doutora Cristiane falou também. Por quê? Porque tem a criança negra, porque tem a criança indígena, tem a criança com deficiência, e cada uma precisa de uma especificidade diferente, precisam ser entendidas dentro das suas singularidades, né? Então, a gente vai fazer essa denúncia, vai ligar para o Disque 100, o Disque 100 vai ouvir, vai orientar, vai registrar e vai denunciar. Nessa cartilha também tem outros materiais que eles são muito importantes. Tem a musiquinha, que a gente vai ver agora. Essa musiquinha, ela é um instrumento para vocês trabalharem com as crianças. Por quê? Porque a criança, ela vai ouvir essa música, ela vai entender, ela vai aprender e ele já vai ser um instrumento de comunicação. Podem colocar a musiquinha aí. Eu amo meu corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem não conheço. Eu grito bem alto se tocarem a mão em mim. Ah, show, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Show, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Eu amo meu corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem não conheço. Eu grito bem alto se tocarem a mão em mim. Ah, show, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar.
Xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Vocês viram que é uma música simples, mas ela já instrumentaliza a criança. Então essa música ela é muito legal porque você pode trabalhar com crianças, adolescentes e adultos. Com crianças você vai trabalhar nessa linguagem. Com adolescente, com adolescentes, você pode fazer outra linguagem, você pode simplesmente, eu amo meu corpinho, ele é meu, eu não encosto em quem não conheço, eu grito bem alto se tocarem a mão em mim, xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpo ninguém pode tocar. Então você pode fazer como um verso, recitando para provocar a reflexão. Fora isso, gente, é muito importante porque essa cartilha tem jogos. Os jogos, ele é um instrumento para vocês trabalharem dentro do ambiente de ensino e aprendizagem, porque vocês vão ensinar o letramento, a alfabetização e a prevenção também. Porque ele trabalha o pensamento, a percepção, a fala, ele trabalha a criatividade. Então, tem os jogos que é muito bom para que vocês possam conhecer e terem mais esse instrumento para que vocês possam trabalhar dentro desse ambiente de ensino e aprendizagem com segurança. O objetivo da nossa cartilha é transformar o ciclo de agressividade em ciclo de proteção e afetividade. E o nosso material, ele é todo gratuito, gente, todo gratuito. Os jogos, os instrumentos lúdicos, a cartilha, tem a cartilha dos professores que a gente agradece a vocês, porque vocês são uma das principais e maiores redes de apoio. E, ao mesmo tempo, a gente precisa instrumentalizá-los para que vocês possam fazer o trabalho de vocês de uma forma segura e efetiva. Pode passar para o próximo para a gente encerrar. Esse aqui, gente, é o ciclo do abuso. É muito importante a gente mostrar porque, olha, a violência doméstica é uma violência que ela é a base de todas. E a violência sexual está inserindo nisso, né? Está inserida dentro desse contexto. Só que ela vai gerando violência contra a mulher, violência contra a criança, doenças psíquicas, doenças biológicas, alcoolismo, agressividade, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, automutilação, suicídio e feminicídio. E a gente precisa entender que quando a gente faz esse trabalho de prevenção nas bases, a gente está prevenindo até mesmo as futuras gerações para que elas possam ter um desenvolvimento emocional saudável. Porque esse é uma violência cíclica. Essa violência cíclica, ela é sistêmica e ela vai afetar toda a família. Então, é muito grave, é algo que a gente precisa trabalhar, assim, nessas bases. Podem passar para o próximo. Como prevenir, gente, usando o material da cartilha, a música, que é um instrumento para trabalhar com crianças e adolescentes, que eu trouxe aqui para vocês, né? E trouxe também o poema, que é um instrumento para a gente trabalhar com os adultos, né? E lá tem na cartilha, ela tem um espaço muito interessante que é desenho como você se sente. Eu não trouxe porque eu estou fazendo a live em outro lugar, então eu não trouxe o material para mostrar aqui para vocês. Mas isso é muito importante porque ao brincar, a criança se expressa comunicando seus conflitos. E muitas crianças, através desse espaço, elas puderam pedir socorro e a gente perceber que elas estavam inseridas em uma situação de violência. Eu não fiz a minha audiodescrição, eu esqueci, gente. A minha internet estava caindo, eu vim para cá, mas eu sou uma mulher negra indígena, eu tenho cabelos escuros, olhos escuros, estou usando uma camiseta laranja, uma calça preta, atrás de mim tem um armário. Eu queria agradecer e estou aqui aberta para perguntas. Aqui tem um pouquinho do nosso trabalho, para vocês verem. Ok, muito obrigado, doutora Neuza, muito obrigado às palestrantes que falaram antes de nós. Eu gostaria, assim, de agora fazer um breve momento de mediação. Nós tivemos a orientadora educacional Francinete, que ficou acompanhando com muito cuidado todos os comentários que apareceram aqui no chat. Ao longo dessa live, nós reunimos um grande coletivo, né, cerca de 240 pessoas, que são profissionais de nossa regional, professores, orientadores educacionais, psicólogos, enfim, todos que estão envolvidos nesse processo. E também tivemos o privilégio de ter pessoas de outras regionais nos acompanhando.
né? Pessoas de Taguatinga se identificaram aqui no chat, lá do Centro de Educação Infantil número 8, de Planaltina, a equipe do Instituto Social do Distrito Federal, né, o ISDF, apareceu aqui nos comentários, agradeceu e parabenizou esse evento realizado por Samambaia. E antes de passar para as perguntas, eu gostaria de retomar alguns comentários, né? Porque as palestrantes estavam aqui no estúdio conosco, né? E elas não conseguiram ver o tanto que os comentários foram intensos aqui no chat. Então, eu vou apresentar alguns comentários, né? Eu quero agradecer aqui a Jussara, a Silvaneide, a Mari, a Duda, Nayane, Elisandra, Paulo, Cristiane, que escreveram comentários de gratidão. Gratidão por esse momento de formação, ressaltando a pertinência da fala que vocês apresentaram, colocando esse momento de formação como sendo um momento muito rico de reflexões, de partilhas, de conhecimento, e reconhece que essa aproximação das escolas com essa rede de proteção que vocês apresentaram aqui, ela é fundamental para a proteção dos nossos estudantes. A Rose, né, fez um comentário que eu gostaria de dizer assim, que no momento que vocês estavam falando, ela refletiu muito que essa questão da violência se intensificou, principalmente nesses momentos de pandemia, né, em que as crianças estão em casa, mais vulneráveis, sem um acompanhamento do professor mais de perto. A Francisca também trouxe um comentário interessante, que ela colocou assim, as nossas crianças precisam ser protegidas. É importante estabelecer essa relação de confiança com as crianças. O abuso e exploração também é praticado por mulheres, como a doutora Neuza mencionou, né? Mulheres, tias, profissionais, líderes religiosos, e que essa questão se intensifica quando tratamos da criança com deficiência, né? Então, assim, as falas de vocês provocaram muitas reflexões aqui no chat. Silvaneide fez comentários nessa direção da proteção, a Miriam também, e eu chego aqui a 2 blocos de perguntas para vocês. Né? Como eu falei para vocês, vocês desencadearam mais reflexões, mais pensamentos a respeito do assunto do que, de fato, perguntas, né? Porque todos disseram que foram muito claras as falas de vocês. Então, eu gostaria de reunir aqui primeiro, na primeira rodada, a pergunta da Tamires e da Sônia, que ela disse, a Tamires disse o seguinte, né, quais seriam as recomendações mais específicas para o adolescente, né, aquele sujeito que já está numa idade da adolescência, da pré-adolescência, existem recomendações específicas? E a Sônia acrescenta essa pergunta, né, ela pergunta para vocês, se o abusador adolescente, né, o fato de esse abusador abusar de crianças menores que eles, revela que ele também foi abusado na infância? Então, seriam essas 2 perguntas, né? Vamos olhar para o que nós podemos tratar especificamente do adolescente, e se esse adolescente que abusa de crianças menores revela que ele também foi abusado na sua infância? Quem responde? A ordem da fala ou é para todas? Eu acredito que seja para todas, né? Porque, assim, como a fala é bem direcionada, né? Assim, para as 3 falas. Bom, então eu quero iniciar dizendo que, primeiro, gente, como eu disse antes, né? A educação e a formação é o mais importante. E a gente ainda tem muito preconceito em lidar com a educação sexual, em trabalhar as questões da sexualidade com crianças e com adolescentes. E aí eu vou dizer para vocês, essa dificuldade não é das crianças, é nossa. Mas existe um extenso material didático, pedagógico, muito lindo, como esse que foi apresentado pela Neuza, né? E outros que eu deixei, eu não sei que depois como vocês vão fazer para distribuir as nossas apresentações, quem tiver interesse, tem uma lista lá de links, inclusive o link do Eu Me Protejo, com todo esse material, porque eu vi que alguém perguntou aí como é que ia ser, como que fazia, tem o link do Eu Me Protejo lá, entre outros materiais que vocês podem usar. Então, e lá tem para crianças e para adolescentes, né? Porque a pergunta vem bem com o adolescente. Eu vou dizer, eu não lembro o nome de quem fez essa pergunta, mas eu diria que talvez é mais tranquilo trabalhar com adolescente. Quais são as recomendações?
são as mesmas. Vamos fazer um trabalho continuado, porque isso faz parte do nosso currículo, faz parte da Base Nacional Comum Curricular, está no nosso currículo do DF. Então, nós podemos trabalhar, como a Neuza trouxe, música, existem as músicas que os nossos adolescentes ouvem, gente. Eu já fui mais de uma escola fazer trabalho com essas músicas de funk que eles ouvem. Pega uma música dessa com eles, que às vezes a gente não consegue nem ouvir, mas a gente ouve, e faz um estudo com ela. Vamos discutir com eles essas músicas. O que está dizendo aí atrás desse enfia aqui, coloca ali, abaixa lá, né? Tem cada música estranha, né? Mas a gente pega e ouve. Vamos nos despir um pouco desses nossos, sei lá que nome dá, né? Mas a gente pega, coloca essa letra aí, vamos estudar com eles essas letras, e um monte de coisas eles vão refletir, porque eles vão dizer o que está... Sabe, a gente faz aquela pergunta, o que quer dizer isso? E, gente, muitos abusos aparecem por trás dessas músicas que eles cantam diariamente aí. Então, a gente nem precisa ir atrás, essas músicas são cantadas por eles diariamente. Então, você pega uma dessas e faz. Depois, é muito interessante, porque a partir do momento que o estudante vê que essa professora conversa tranquilamente, que abre espaço para conversa, eles vão chegando até você e vão conversando. Né? Então, a recomendação específica é essa: trabalhe, fale tranquilamente sobre as questões da sexualidade, né? Ouça essa música e não diz, que música horrível, essa música está dizendo palavrão. Vamos escrever o palavrão no quadro e dizer, o que significa esse palavrão, gente? O que ele quer dizer? Né? Isso é tão tranquilo, isso faz parte do nosso currículo, contextualizar, a BNCC traz isso o tempo inteiro. Então, se a gente fizer isso de uma forma tranquila, né, uns vão rir, a gente no início vai ficar meio travado, mas a gente vai relaxando e vocês vão ver. Vamos trazer as músicas que eles ouvem, um vídeo, tem esse Malhação aí que traz um monte de coisa, já trouxe o tema de abuso. Então, são excertos de questões que a gente traz, muito atuais, que a gente traz para a discussão. Coloca ali e deixa discutir. E vamos conversando e vai fazendo as nossas intervenções. Lá no material, tem material para a gente, como eu disse, a gente precisa estudar, né? Porque a gente não vai falar em cima de achismo, a gente precisa desmistificar, a gente acredita em muitos mitos, e a gente precisa ir atrás de dados. Isso também é importantíssimo. Então, a recomendação é isso. E talvez a psicóloga possa falar melhor sobre a questão do abusador, já estou finalizando, mas não necessariamente um abusador foi abusado, tá? É um indício? Mas não necessariamente. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Então, assim, justamente esse ponto, né, assim, que surgiu nas perguntas é que se o abusador ele também foi abusado, principalmente nessa relação do adolescente com a criança em menor idade. E aí a gente continua nessa questão, antes de passar para o próximo tópico. Não sei se a Neuza, se a Ana... Marcelo, estão conseguindo me ouvir? Porque aqui para mim está dando um atraso de alguns segundos, eu não sei se está dando para ouvir direitinho aí. Está travando um pouquinho, mas a gente está conseguindo acompanhar a sua fala. Tá bom. Eu vou tentar complementar sobre um outro viés, um outro foco, essa questão do adolescente. O adolescente, ele figura por conta da idade, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Travou, Marcelo? Travou um pouquinho, travou um pouco. Eu vou fazer assim, eu quero voltar para falar sobre... Pelo que eu entendi na fala da Ana Cristina, né, ela vai voltar a falar sobre isso. Então, eu queria perguntar à doutora Neuza se ela teria alguma contribuição, e quando a Ana Cristina voltar, ela dá sequência nesse pensamento. Pode ser, Neuza? Pode ser, sim. Há uma diferença muito grande entre passar por uma situação de violência e falar sobre essa situação de violência. É um pacto de silêncio que contribui para que essa pessoa continue inserida nesse contexto. E se tratando de adolescentes, a gente percebe que é uma dificuldade muito grande, porque o adolescente, quando ele passa por essa situação, ele passou,
quando ele é do sexo masculino, ele tem uma dificuldade muito grande de falar, porque por causa dessa sociedade heteronormativa, por causa de todas essas questões. Então, às vezes, ele vai guardando aquilo para ele. E a gente tem que entender, gente, que a violência contra mulheres, contra crianças, ela é tão grave, ela é tão perversa, ela tem um impacto tão grande que fica difícil para esse adolescente se desenvolver. E, às vezes, realmente, a gente vai repetindo o comportamento aprendido. Como a doutora Cláudia falou, nem sempre uma pessoa que abusa, ela realmente vai ser um abusador. Por quê? Porque aí a gente já vai para essa questão de adoecimento psíquico, que é o CID, não é? Que a gente já tinha falado antes. Mas, fora isso, a criança, ela pode sim reproduzir. Às vezes, gente, a violência não é só porque você passou por essa situação fisicamente. Um adulto mostrou um filme para uma criança, ou um adulto mostrou imagens para essa criança, porque o abusador, ele vai entrando para cometer esse abuso de uma forma sutil. E ele vai aproveitando os vínculos de confiança que ele tem com essa família, que ele tem com essa pessoa, que ele tem com essa criança. Então, os adolescentes é mais difícil, por quê? Porque quase não temos instrumentos para se falar sobre isso. Quando a gente consegue, é através do que a doutora Cláudia trouxe, que a gente vai trabalhando aí com os instrumentos que nós temos, usando a criatividade para desenvolver uma forma de inserir esse tema. Por isso que Eu Me Protejo criou os jogos, porque adolescente adora jogos, por isso que Eu Me Protejo criou o teatro, criou as músicas, criou a poesia também, porque são instrumentos para a gente falar com os adolescentes e com os adultos sobre essa temática também. Então, a gente tem que perceber que quando um adolescente, ele de alguma forma, ele está cometendo essa violência contra essa criança, o adolescente, ele ainda é vítima. A gente precisa entender que no Brasil, até 18 anos, a criança, o jovem, ele ainda não vai responder pelos seus atos. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai evitar como? Através da prevenção, da informação, da instrumentalização, tá bom? Ok. Muito obrigado, doutora Neuza. Eu acredito que a Ana conseguiu voltar assim, no momento certo, né, Ana? No time que a doutora Neuza terminou de falar. Você pode dar continuidade à sua fala? Que bom. São os imprevistos aqui desse sistema online, né? Muito bom que eu consegui voltar. Eu quero completar e complementar a fala da doutora Neuza com relação ao adolescente que sim, ele no contexto geral, ele é vítima porque ele é entendido como ser em formação, em processo de formação. Por mais que esse indivíduo, sujeito em processo de formação, e é essa a visão do ego, eu acho importante a gente também ter essa visceral de o que é esse estatuto. Esse estatuto, ele vem já para vencer o Código de Menor de 1927. Antigamente, o que se tinha era um Código de Menor que tinha uma roupagem, um modelo de criminalização do menor, porque esse menor, ele era daquele eixo colonial, de como nós, no Brasil, passamos pelo processo de colonização, e as crianças pretas e escravas, os filhos desses escravos, eles eram penalizados, eles eram presos, e eles tinham um código de menor que era para diminuir essa violência, mas ainda assim ele não tinha roupagem e esse entendimento de proteção ao sujeito em desenvolvimento. Por isso vem o ECA já com essa roupagem de proteção, entendendo que é um sujeito em processo de desenvolvimento, mas que alguns fatos típicos, ilícitos e antijurídicos que esse adolescente comete, não mais visto como, mas como um ato infracional. Então, ele pode até cometer um ato infracional no sentido de uma forma violenta, abusar de uma criança, abusar de um outro adolescente e responder por isso enquanto adolescente em sujeito de formação, ou de medida de internação, ou de advertência, ou de um trabalho junto à família, vai vincular ali de acordo com o ECA. Mas por isso que, para esse adolescente, para essa criança, ou para qualquer indivíduo que esteja nessa situação, ou que possa, o melhor remédio que a gente tem é isso que a gente está fazendo aqui hoje, como as minhas colegas trouxeram, instrumentalizar através da prevenção, a gente trazer luz, a gente clarear, a gente pensar sobre
que essa nossa experiência aqui, ela não fique só nessa live de uma forma definitiva, mas que ela nos provoque no nosso interior um desejo de ir adiante de uma forma contínua e sistêmica, a ponto de que a gente consiga, assim, evitar que esse adolescente esteja figurando nessa situação, seja no polo ativo ou no polo passivo. Era isso que eu gostaria de contribuir. Obrigado, Ana Cristina. E eu te agradeço muito. Eu quero, assim, parabenizar o Serviço de Orientação Educacional, a rede social, por reunir essas 3 palestrantes, porque a gente conseguiu ter uma visão sobre esse tema, tanto do ponto de vista educacional, pedagógico, psicológico e legal. Eu acredito que isso foi o que deu essa grande relevância a esse momento de formação. E eu vou fazer apenas mais uma rodada, um bloco de perguntas para vocês, para a gente encerrar esse momento, que é mais uma questão mais prática, né? Muitas pessoas perguntaram no chat se esses materiais estarão disponíveis em PDF, como é que será a via de compartilhamento, né? Então, vocês já mencionaram anteriormente. E uma professora perguntou assim, eu não sei se é professora ou se é orientadora educacional, ela disse que é um excelente material que vocês apresentaram aqui, mas alguns professores ainda se sentem um pouco inseguros de trabalhar com essa temática devido a alguns tabus, né, que são construídos na nossa sociedade. E aí ela pergunta, né, como que nós, professores, podemos fazer esse trabalho com mais proximidade com as famílias? Vocês mencionaram anteriormente que, primeiramente, o estudo, né, a apropriação teórica do assunto, ela é fundamental. O conhecimento das leis, o conhecimento dos aspectos teóricos e legais sobre essa questão da violência e do abuso com a criança. Mas vocês teriam, além disso, alguma outra sugestão de como professores e famílias podem dialogar para que esse tema, que envolve, às vezes, alguns tabus, alguns estereótipos, possam ser tratados na escola? E aí a gente pode seguir a mesma ordem, né? Deixa as meninas começarem, eu falo demais. Ok, então, quem fica mais à vontade pode partir. Então, eu posso falar. Gente, a cartilha, ela tem todo esse material, e ela traz esse material de uma forma acessível e simples. O site é www.eumeprotejo.com. Tem vários instrumentos para instrumentalizar, tanto vocês, professores, quanto os alunos. A doutora Cristina, ela estava falando antes sobre o ECA. Antes do ECA, os adolescentes e as crianças não eram vistos como sujeitos de direitos. E a gente percebe que, enquanto isso, a violência ela foi se naturalizando como carinho no Brasil. E a gente precisa entender, gente, que o abuso, a violência não é carinho. Então, a gente tem que combater. Então, quando o professor, ele sente essa insegurança por causa desse tabu, por ser um tema oculto, é um tema oculto por causa da nossa sociedade patriarcal, machista, racista, por causa da nossa ancestralidade, que a gente vai lá atrás e a gente percebe que isso foi perpetuando como um carinho. Mas quando você tem acesso a esses instrumentos, você vai se sentir mais segura. Então, professora, dá uma olhadinha no nosso site, entra lá. Não sei se você chegou aqui antes, você quer falar com os pais? Coloca a poesia e depois você pergunta o que você achou, se você já estava inserido numa situação como aquela. Como é a sua relação com seu filho? Fala da importância, a cartilha, ela pode ser lida como um livro. Então, o pai, a mãe, todo dia pode ler um pouquinho daquela cartilha, ensinar para a criança a autoproteção, autoconhecimento, a criança cresce se valorizando, se conhecendo, tendo autoestima e se protegendo, gente, que é o mais importante. Então, professor, não fique inseguro, não. Confia em você, confia no seu potencial. Nós estamos aqui para te dar apoio. Corre lá no nosso site, dá uma olhadinha no nosso material. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais segura e mais confiante também. Eu, enquanto orientadora, só queria ratificar a fala da doutora Neuza, porque o material do site do Eu Me Protejo, eu naveguei por lá e eu fiquei maravilhada da qualidade e riqueza de material, de uma forma gratuita, de uma forma que todos podem ter acesso. E eu quero aqui, coletivamente, parabenizar a doutora Neuza pela riqueza de material pedagógico mesmo. A gente, enquanto pedagogo, a gente tem esse olhar técnico de material pedagógico. Então, de uma riqueza que nos constrange, né?
Então, eu quero realmente falar, estimular, né? Estimular todos os nossos colegas, professores, orientadores, as nossas colegas que estão lá nas creches, assim como eu faço esse trabalho na Precoce, né? Que eu gostaria até de desenvolver mais. Com essa situação da pandemia, alguns projetos ficaram em stand-by, mas é algo que eu quero retomar junto à Precoce, justamente com um bebê de 0 a 3 anos e 11 meses, e ele continuar seguindo. E com certeza, minha ferramenta de trabalho no instrumento vai vir do material do Eu Me Protejo. Então, é isso. Nossa, muito obrigada. Você falou uma frase aí, os professores ficam inseguros porque eles confundem prevenção com estimulação. E não é, gente. Prevenir não é falar de gênero, de sexualidade. Prevenir é salvar vidas. Então, corram lá e aproveitem o nosso material, que é todo gratuito para vocês. E eu pego a deixa da Neuza, né? E diga exatamente isso. Nós temos esse preconceito, e aí tem uma pergunta da Laércia Inês, que ela diz: as escolas militarizadas não deixam falar sobre educação sexual. Bom, primeiro que isso não existe, né? Eu mostrei que na Base Nacional Comum Curricular, nós temos lá esse material, eu coloco lá a legislação, então nós temos, como profissionais de educação, nós temos uma legislação que trabalha. Tá bom? Para não criar problema, gente? Então, nós vamos trabalhar com saúde, né? E saúde, e prevenir saúde, não precisa falar de gênero, não fala de sexualidade, não fala nada disso se vai assustar o pessoal. Vamos trabalhar saúde, e conhecer o corpo é trabalhar a saúde. E é claro que conhecer o corpo, eu vou conhecer os membros, o olho, tá? Mas o pênis faz parte do meu corpo, e a vagina, e a vulva também, e o peito, vocês entendem? A mesma tranquilidade que eu falo da minha mão, do meu olho, da minha boca, eu vou falar de um pênis que todo menino tem que ter. O menino que não tiver, aí sim é um problema. Quando a gente fala de uma forma tranquila, é fácil, Cláudia? Não, não é, mas a gente vai aprendendo. E aí, gente, qual o primeiro problema? Nós. Eu tenho que quebrar isso em mim, porque a gente já tem uma idade, a gente tem uma formação, então eu quebro isso em mim e vou me tranquilizando, né? E já me ofereço aqui, vamos fazer oficinas, me convidem, eu faço, de boa, gosto, eu estou aqui, inclusive, porque a orientadora Francis, que foi minha aluna em algum momento, e que nós já tivemos nos convivemos várias vezes, eu estive já em algumas escolas de Samambaia. Por quê? Porque às vezes é difícil a gente começar. Então, o que a gente faz? Vamos fazer uma oficina entre nós, e aí a gente faz esse experimento entre nós, e aí eu dou conta de começar a fazer em sala de aula, né? Então, isso a gente pode fazer. Podemos fazer à distância? Por enquanto, sim, tudo bem. Eu sempre digo, eu aposentei da Secretaria de Educação, mas eu não aposentei da educação, né? E especialmente dessas questões que me são muito caras. Nós temos materiais, no material que eu deixei, eu vou repetir, tem vários materiais, e tem inclusive o link desse Eu Me Protejo, que é maravilhoso mesmo. Nós temos outros materiais muito bons para crianças, para adolescentes, para jovens, entendeu? Para trabalhar com pais. Então, a gente tem esse material. Basta a gente procurar, a gente entrar na internet, tem uns videozinhos de 2, 3 minutos, lindos, os vídeos muito legais que a gente acha na internet. E eu vivo recebendo. Então, assim, é um pouco da gente procurar. E a gente não precisa dizer nada. Se eu tenho dificuldade de falar, o vídeo fala. E aí a gente coloca as crianças para desenharem, para elas recontarem, né? E aí é o trabalho pedagógico que nós sabemos fazer tão bem. E as coisas vão aparecer por aí. A gente sabe que aparece. Quem tem experiência de sala de aula sabe, né? Obrigada. Obrigado, doutora Cláudia. Assim, é com muito pesar, né, que nós já vamos caminhando aí para o desfecho desse momento tão rico, tão produtivo com todas vocês. Né, assim, foi destacado ao longo desse nosso debate que essa é uma ação de coletividade, escola, família, rede social, né, e nós esperamos que mesmo nesse momento de isolamento social, nós permaneçamos juntos nesse debate, para que esse compromisso, né, no enfrentamento com a violência social seja alcançado, promovendo e nos responsabilizando com o desenvolvimento dessas crianças, dos adolescentes, para que eles possam se desenvolver de uma maneira digna,
saudável e protegida, né? Livres do abuso e de todo tipo de exploração sexual. Então, aqui eu já gostaria de convidar o mediador, interlocutor, o professor ADI, que ele já vai encaminhar já para a finalização, com as considerações finais e o encerramento desse momento formativo. Gratidão, caro Marcelo. Eu quero também aqui, mais uma vez, agradecer às palestrantes, né, Cláudia Denis, doutora Neuza e a Ana Cristina. As palavras assim, que vocês trouxeram nos possibilitaram fazer essa reflexão, né, nós, enquanto professores, e eu quero incluir aqui, fazer uma leitura rápida, panorâmica e geral da educação, que é um quadro ocupado preponderantemente por mulheres, né, sobretudo a educação infantil, os anos iniciais da educação fundamental. Então, dá-se a impressão que tratar dessa temática é uma pauta da mulher, né, e, coincidentemente, a comemoração desse dia do 18 de maio é no mês da mulher. Então, dá-se a impressão que é uma pauta, é um cuidado feminino e apenas da mulher e apenas da mãe. Como nós vimos aqui, é um dever e uma obrigação de todos, e não só da família, porque, em geral, infelizmente, onde tem mais essas intercorrências de violência e abuso sexual contra criança e adolescente. É um dever de todos e de todas as instituições. E eu, enquanto professor, eu me senti instrumentalizado, esclarecido, também enquanto pai, né, de 2 crianças, um menino e uma menina, me sinto concitado cada vez mais a me apropriar desses instrumentos e ser um agente de prevenção e proteção contra tais violências, né? Então, a fala que vocês trouxeram foi uma grande riqueza para nós da Secretaria de Educação e para toda a população em geral. E vocês trocaram assim, algumas ideias que nos permitiram ver como que esse conteúdo ele é tão difícil ser trabalhado, não só em virtude de tabus, mas também por causa de narrativas conservadoras que estão nesse contexto, em que estão sempre boicotando alguns assuntos que parecem ser domésticos, privados, ser tratado com dogmatismo, com sigilo, que é uma questão pessoal da família. Não, isso aqui é lei e é um assunto, e como a professora Cláudia Denis falou, né, é um preceito que está inscrito no nosso currículo. Então, é o nosso dever e a nossa obrigação. Como eu trato com pauta racial, constantemente nós vemos as escolas também sendo questionadas na sua educação étnico-racial, como se ali não pudesse ser tratado esse tema. Então, isso nos leva a uma compreensão de que as violências, elas são mesmo sistêmicas e são estruturais. E nós precisamos começar a desconstruir isso na educação e coeducação. A educação é uma política pública que ela abarca diversas demandas. Então, nós, professores e professoras, orientadores, orientadoras, e todos os profissionais da educação, nós somos um agente de múltiplas demandas de direitos humanos para os direitos humanos e em direitos humanos. Então, nós somos esses agentes que precisamos estar trabalhando também em parceria, para que não sejamos também alvos e não sejamos também sujeitos que vão ali ocultar ou até mesmo impedir que uma ação de prevenção ela seja feita, né, devido à delicadeza do tema e à gravidade do assunto. Então, assim, mais uma vez, agradecer mesmo, porque foi uma grande aula e uma senhora aula. Eu passo agora a palavra para o professor Marcelo novamente, para fazer as considerações finais de finalização da live em si. Então, mais uma vez, gratidão. Okay. Muito obrigado, professor ADI, pelas considerações e por tudo que você nos fez, assim, por essa retomada geral também de toda a contribuição desse momento formativo, né? Eu quero aqui aproveitar para agradecer a presença de todos nesta live, cada participante, né? Os comentários, as dúvidas, os apontamentos que vocês colocaram aqui no chat deram vida também a esse momento de formação e garantiu a qualidade nessa formação também.
Quero agradecer às equipes que nos apoiaram na divulgação dos eventos, na organização, principalmente aí na unidade de educação básica, a equipe da orientação educacional, a rede de apoio. Obrigado de modo muito especial aos mediadores, interlocutores, às palestrantes, convidados, que trouxeram um momento de formação significativo, né, muito além, né, de uma discussão meramente sobre o abuso sexual, mas trouxeram uma reflexão sobre os direitos humanos das crianças e adolescentes. Então, minha gratidão a todos e a todas. Eu vou passar brevemente agora para as 3 palestrantes, para que vocês se despeçam também do nosso público, e caso queiram deixar seu contato, sua rede social, porque algumas pessoas estão perguntando aqui no chat. Neuza? Gente, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer por vocês, professores. Eu tenho muito amor, muito carinho, muito respeito por vocês. Agradecer a Rede Samambaia, a Associação Maria de Nazaré e a SDF, a professora Fran, por abrir para a gente esse espaço de fala, para a gente debater. É o professor ADI, porque eu expliquei para ele que é muito importante a gente tirar o homem desse papel de agente agressor para o papel de agente protetor. E o professor ADI é um ativista dos direitos humanos, na hora ele topou, veio para essa pauta e é muito importante, é um parceiro nosso na luta. Queria agradecer também o Wanderson da SOL, Escola Sede 123, a professora Nilma, a professora Lilian, que fizeram um trabalho lindo com o Eu Me Protejo, com pessoas com deficiência, porque o Eu Me Protejo, gente, ele é inclusivo. Então ele dá para trabalhar com atípicos, com pessoas típicas e com pessoas atípicas também. Então, é muito importante, eu queria muito agradecer para vocês e dizer para vocês que quando a gente consegue fazer esse trabalho de prevenção efetiva, a gente consegue salvar vidas. E no finalzinho, eu vou deixar o meu recado, que é a nossa campanha desse ano contra a violência e o abuso sexual infantil, está em vídeo e eles vão colocar para vocês. Um beijo, gente. Muito obrigada por tudo, de coração. Ana Cristina? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na qualidade de orientadora educacional, somando com esse time de palestrantes, de profissionais de educação que estão na mediação, conhecendo um pouco mais de vocês. Eu estou aqui em Samambaia faz pouco tempo, um pouco mais de um ano, então estou conhecendo todos vocês. E eu quero agradecer pela acolhida, né, por permitir esse momento de troca, para que a gente possa conversar, aprender, se apoiar, dialogar. Eu acho que o mais importante é isso, é abrir a oportunidade do diálogo, porque ele nos enriquece. E, em especial, agradecer a coordenadora intermediária da orientação educacional, a Fabiola, que sem ela, talvez a gente não tivesse conseguido promover esse evento, que ela mediou tudo para que isso acontecesse. Meu agradecimento ao grupo que nós temos lá no WhatsApp da rede, que cada um está aí. Tem muitas pessoas nos bastidores para que esse evento tivesse o sucesso que teve agora, que teve hoje. Então, meu muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Doutora Cláudia? Gente, eu quero agradecer esse convite, quero dizer que contem comigo, escolas, parabéns Samambaia por esse momento tão especial, e como a Ana Cristina acabou de dizer, né, existe todo um pessoal muito organizado por trás, nós fizemos mais de uma reunião para estarmos aqui, para sair tudo redondinho, e, gente, vamos estudar, entendeu? Vamos aprender, vamos buscar. Nós precisamos entender mais, nós que estamos lá na sala de aula com as crianças, nós que estamos nas escolas, nós vemos tudo muito de perto, somos o canal principal, é o canal que, né, assim, o Estado, ele abre portas para todas as pessoas. Agora, onde diariamente se recebe mais pessoas são as escolas. Então, a gente está ali com essas crianças, com esses adolescentes, a gente pode fazer muita coisa e mudar destinos. Então, nós somos tão importantes, eu sou tão fã da nossa profissão que vocês não têm ideia. Então, obrigada, contem comigo. Eu já pedi para colocar no chat lá o meu e-mail, tá? E o material está disponível. Não sei como vai chegar a vocês, mas ele está disponível, tem e-mail, e é isso. Muito obrigada. Obrigado a todos e a todas. E eu quero também aqui
em público, agradecer ao importantíssimo trabalho das intérpretes que estiveram conosco. Elas têm acompanhado todas as lives da Unidade de Educação Básica, garantindo esse processo de inclusão. Então, muito obrigado a vocês que fazem esse importante trabalho para a nossa comunidade pedagógica. Agradecer também aqui a Heloísa e a Sheila, que estiveram cuidando de toda a organização técnica deste evento. Se vocês gostaram dessa live, compartilhe o link com seus coletivos, familiares e aquelas pessoas que precisam ouvir esse conteúdo de altíssima qualidade. Então, bom dia a todos e a todas e até uma próxima formação.